Hoje é a nossa última parte, é a segunda parte, que vamos falar de apenas 2 anos da história, e 2 anos muito conturbados, 2 anos em que o país sofreu um impacto muito grande com uma entrada massiva de refugiados, não? E eram os anos em que a Grécia tinha para se reestruturar, né, mesmo com deficiências enormes, tanto estruturais, logística e financeiras, e cronologicamente explicamos esse período na parte um, e hoje vamos nos concentrar com alguns fatos aqui que foram extremamente marcantes para a Grécia e também para a imagem da Grécia e para que o mundo pudesse entender o que estava acontecendo com a Grécia nesse período. Então, eu vou iniciar com a questão das pretensões búlgaras na Macedônia, né, depois com a ocupação de uma cidade búlgara de Petrit, e daí então falar do que foi importante o contragolpe de Codilis, né, e o seu governo provisório. Eu vou, nessa primeira parte com relação às pretensões búlgaras, eu vou preferir, eu vou preferir mudar aqui um pouco o foco, indo um pouco para trás, para que nós passemos a entender o que era o problema da Macedônia para a Bulgária, né? Isso vai até nos ajudar a entender o que é o problema atual da Macedônia hoje, não é? Mas é claro que isso não começa com o fim da Primeira Guerra e tampouco com o Tratado de Neuilly, né? Que foi assinado numa cidade francesa do mesmo nome aqui em 27 de novembro de 1919. Isso começa antes, a gente vai entender mais, só que este evento aqui, ele cria uma instabilidade muito grande política para os búlgaros, não é? Para a Bulgária em si. O que acontece? Uma vez que a Bulgária havia se aliado à Primeira Guerra aos alemães, e, consequentemente, ela se viu, por conta da pressão e não conseguir mais aguentar a guerra, ela desistiu, ela cedeu, acabou saindo praticamente, não no final, mas um pouco antes da guerra. Ela foi, mesmo assim, obrigada a pagar pesadas indenizações para a Romênia, para a Sérvia, não é? E no caso da Grécia, essas indenizações vieram em termos de entrega de um território que a Grécia pleiteava, que era a Trácia Ocidental. E algumas partes para questão de definição de fronteira relacionados a um território que eram dos sérvios, onde viviam sérvios, croatas, né, e eslovenos, que era a Macedônia. Então, essas partes que você vê em vermelho, eles são territórios em que existia grande concentração de populações búlgaras ou eslavônicas, eslovênias, falantes, não é, de búlgaro, e ao longo dos anos subsequentes passaram a migrar para a Bulgária. Bom, vamos decorar esse mapa aqui e vamos seguir. Resumindo muito esse tratado, eu vou ler rápido isso aqui, o que ele exigiu da Bulgária? Um negócio horroroso. Ou seja, ele cedeu aquele território enorme da Trácia Ocidental para a Entente, que foi moeda de troca da Entente para a Grécia, né, na Conferência de Sanremo. Então, a Grécia não ganhou esse território direto da Bulgária, isso foi negociação da Entente. Bom, isso já alijou a Bulgária de ter acesso comercial ao Mar Egeu, né? Segundo, ela teve que assinar uma convenção sobre troca de população com a Grécia. E era apenas convenção, não existia muita coisa logística de como isso aí ia acontecer. 3, ceder área adicional em torno aí de 2.500 quilômetros quadrados, né, na fronteira com o Reino da Sérvia. Devolver um território enorme chamado Dobruja à Romênia, que ficava lá no norte. Reduzir o seu exército para 20 mil homens, não é? Isso aqui é muito interessante, porque ela teve que pagar tantas indenizações
que, francamente falando, ela não conseguia dinheiro nem para montar um exército desse tamanho, não é? À época. Pagou indenizações a em torno de 100 milhões de libras esterlinas, né? E reconhecer, o que mais doeu foi reconhecer a existência do Reino da Sérvia, porque os sonhos, efetivamente, do governo era poder ter esse território, já que a população búlgara naquela região era grande, não só do governo, mas também dos rebeldes ou das forças paramilitares que existiam na região. A gente vai estudar isso um pouco. Bom, o fato é que a primeira catástrofe nacional considerada pela população, que foi efetivamente a Segunda Guerra Balcânica, chegou a parecer assim brinquedo frente a isso aqui que ela teve que aceitar frente ao Tratado de Nuir, né? Muito bem, vamos seguir. Agora nós vamos entender um pouco o que foi a raiz mesmo, ou seja, a semente do que é essa questão de discordância até a presente data da questão macedônica, né? Desde 1893, quando Tessalonique se viu numa situação multiétnica, né? Um pequeno bando ali de revolucionários búlgaro-macedônios, né, e principalmente anti-otomanos, e esse era o motivo do porquê que esse grupo de rebeldes nasceu, eles passaram a imaginar aquele território da Macedônia, e quando se fala Macedônia, eu falo tanto o que é Firon hoje, assim como é a Macedônia grega, e praticamente incluindo a Trácia, era uma região enorme, não? Eles entendiam que isso aí era algo reivindicado a uma nação macedônia que tinha que nascer, não é? Não importando se tinha religião ou etnia, né? Mas efetivamente esse grupo ele estava ligado com alguns, eram búlgaros, mas com interesses históricos macedônicos, né? E na prática, uma organização pequena à época nasceu, se chamada, uns chamam de IMRO, IMARO, isso aqui eu acho que é a tradução de Internal Movement, isso é em inglês que eles dão o nome dessa sigla, em búlgaro tem outra sigla no cirílico, não é? Mas eu só sei que isso eles chamavam de Grupo Interno Revolucionário, e a maioria desses seguidores aí eram búlgaros. Bom, essa organização era uma sociedade secreta, que operou desde o final do século XX até do século XIX, perdão, até o início do século XX, com o objetivo realmente de criar uma região autônoma entre a Macedônia, e isto se estendia até Adrianópolis. Você sabe onde é Adrianópolis, né? É onde é a fronteira tríplice da Bulgária, Turquia e Grécia. Eles chamam hoje, essa cidade se chama Edirne, né? Onde foi a primeira capital otomana fundada. Ele ia até o final do que hoje é a nossa Trácia Ocidental. Bom, inicialmente eles eram contra as aspirações dos estados vizinhos na área e viam a futura Macedônia autônoma e a Trácia do Sul como uma entidade multiétnica, né? Isso é mais ou menos, eu resumi bastante, embora ao longo dos anos essa foi a semente, mas essa semente ela sempre se desdobrou, se reagrupou, se formou em outros grupos paramilitares, ela foi se ajustando em função das grandes estabilidades políticas e de guerras não, que ocorreram em volta da Bulgária. Bom, esse movimento ele lutou contra os otomanos, né, na época, antes mesmo das guerras balcânicas, usando táticas de guerrilha, chegou a estabelecer um Estado dentro de um Estado em algumas regiões, e era muito interessante isso aqui, porque isso era uma grande dor de cabeça para o sultão à época, porque eles realmente criavam um país muito pequeno, formando 2 ou 3 vilas ali, explorando, com a fraqueza do Império Otomano, eles exploravam impostos e fomentavam como se fossem ali pequenos países, né? E também recorreu a formas sistemáticas de terrorismos contra civis, para que esses civis pudessem aderir. É claro que, junto a isso, em volta você tinha populações
Vlachi, romanos, não é? Gregos, turcos e outras mais, né? Bom, com o fim da Primeira Guerra, eles efetivamente passam a atuar como uma entidade ou entidades terroristas, não é? Contestando a divisão da Macedônia, porque efetivamente agora as nações vencedoras, eles querem buscar a paz na região, querem delimitar fronteiras, isso vai totalmente de desencontro aos interesses dessas organizações. E, assim, antecipando bastante, eles passam, não encontrei na história o porquê, mas eles passam a se concentrar mais numa cidade que fica bem no pé de uma grande cadeia de montanhas ali, que é Petrites, né? E a partir dali, durante décadas, eles passam a invadir tanto território sérvio quanto território grego. Por quê? Porque do outro lado existiam populações búlgaras, né? Bom, isso é muito emblemático, muito interessante. Durante a Guerra dos Balcãs, o exército búlgaro, precisando de contingente, ele não só armou, financiou, como acabou dando diploma de paramilitar para esses voluntários, desses, principalmente do Imaro, não é? Isso aqui eu coletei aqui, existia um grande grupo na cidade de Kilkis, não sei se vocês sabem onde é Kilkis. Kilkis é a cidade que fica em cima de Tessalonique, fica entre a fronteira com a Macedônia e Tessalonique. E isso aqui era um certificado do governo turco que dava dizendo, olha, você também é do exército búlgaro, né? Nos ajude aqui a definir o território dentro do escopo das guerras dos Balcãs. Essa figura é mais emblemática ainda porque, dentre as ramificações que existiram ali do Imário, naquela região perto de Adrianópolis, e principalmente por conta da derrota da Guerra Greco-Turca, onde o exército grego, à época, resolveu se apropriar definitivamente, não só da Trácia Ocidental, como da Trácia Oriental. Aquilo gerou muita animosidade entre esses grupos paramilitares, não é? E incomodou também muitos turcos locais. E grande parte desses turcos locais se ofereceram como rebeldes, se juntaram à causa do Imaron, formando um novo braço chamado Organização Revolucionária Interna Búlgaro-Turca. Você vê como a coisa ela é extremamente dinâmica, não é? E anárquica. E esse grupo ele passa a incomodar muito a Grécia dentro não só da Trácia Ocidental, como a Trácia Oriental, nesse período onde a Grécia se encontra perdendo a guerra, recebendo muitos imigrantes. Então, a região da Trácia ela se torna, durante um período curto, pelo menos, uma região muito, muito instável e que aterroriza a população grega no local. E o exército acaba tendo que tomar algumas iniciativas frente a isso. Essa figura é muito interessante, está numerada de 1, 2 e 3. O número 1 é esse líder dessa organização, ele é um búlgaro, ele é o cabeça, ele é o chefe. Você vê que ele é bem armado, né? Faz uma pose muito interessante aqui de que esse território é meu. E do lado dele, você encontra 2 turcos. São 2 turcos paramilitares também, representantes de regiões, principalmente da Trácia Oriental, que dão apoio a essas guerrilhas e a esse terror que eles fazem contra populações locais. Bom, outros elementos eu coloquei aqui mais para que a gente tenha, dentro daquela proposta que eu comentei da nossa reunião conteudista, né? Bom, aqui eu coloco que no final de 92 o governo grego começa a expulsar um grande número de búlgaros para a Bulgária. Ele tinha esse direito porque alguns tratados o permitiram que fizesse isso. E só que essas organizações, não é, rebeldes, a Imaro, ela declara
ela era contra isso, tentava evitar ou criava grande tumulto na região por conta dessa questão de expulsar os búlgaros da região. O governo da Bulgária acaba, neste momento, e a gente vai entender que é um pouco complexo isso, neste momento, ele se interessa porque Lausanne abre as discussões para fechar o grande tratado. Ao mesmo tempo, a Liga das Nações ela começa a ficar presente dentro da Trácia porque um fluxo grande de gregos passam a se encaminhar não só da Trácia Oriental para a Trácia Ocidental, como também da Anatólia para o norte da Grécia. E isso cria uma grande instabilidade na região, e aí motivo pelo qual a Liga das Nações ela entra para monitorar essa situação. O governo da Bulgária ela percebe que tem que fazer parte dessa situação e acaba criando uma situação estranha junto a esses movimentos para fazer pressão para tirar vantagens também na Conferência de Lausanne, certo? Bom, vamos tentar colocar isso aqui um pouco no tempo, né? À época, o primeiro-ministro era o Alexander Stambolinski. Esse sujeito aqui, ele era partidário, ele foi ao poder por causa do Partido Agrário. O Partido Agrário era praticamente o único que não se incomodava com essa causa expansionista e escolheu o mais moderado, que era o Stambolinski, né? O Stambolinski ele começa agora, ele assina o Tratado de Nice com o Reino da Sérvia, formalizando a fronteira que foi solicitada no tratado anterior, que era o de Neuilly, né? E dentro desse tratado, a Sérvia, em contrapartida, pede que o governo assuma acabar com as operações desses grupos paramilitares, não é, que sempre fazem incursões ao território da Sérvia, apoiado também pela Grécia. Bom, basta esse primeiro-ministro assinar esse tratado, se cria uma revolta nacionalista e quase a totalidade, com exceção aí dos comunistas e do Partido Agrário, a totalidade passa a se revoltar internamente, não querendo aceitar que se defina a fronteira com Macedônia, né, ou melhor, com a Sérvia. Em 14 de junho, alguns líderes da Imaro, eles utilizam de brutalidade e conseguem capturar esse primeiro-ministro e eles cortam a mão que assinou o tratado, né? Em seguida assassinando ele. Isso, é claro, muda-se o governo e essas coisas vão seguindo. A União, o Partido Comunista, né, que dava apoio a esse governo anterior, ele acaba não fazendo parte do próximo governo. Se cria uma severa repressão em 1925, o czar também acaba sendo alvo por se distanciar um pouco também da política. Praticamente um novo ministro, um tal de Tsankov, em 1926, ele entra, mas logo também ele tem que renunciar. Em resumo, o país entra numa instabilidade enorme e esses grupos, alternando o poder, a influência ou a confusão dentro do país, continuam a perturbar as suas fronteiras, não é? Até que, às pressas, as grandes potências, né, a Liga das Nações, ela consegue antecipar a assinatura do Tratado de Lausanne, o que vai dar um alento a essa situação de instabilidade nos Balcãs em 9 de julho de 23, não é? E por conta disso, o novo governo búlgaro, ele se vê numa situação agora de ou atende Lausanne ou se torna efetivamente um país isolado sem apoio internacional.
Então, imediatamente, até porque os turcos também, que assinaram o Tratado de Lausanne e viram essa população rebelde toda sendo transferida para a Anatólia ou para a Trácia Oriental, ela acaba desaquecendo esse movimento. O governo búlgaro ele vê com interesse dissolver alguns braços, entre eles esse braço que atrapalhava as traças, né? E ele praticamente interrompe a luta armada dentro do território grego. Na sequência, até por força do Tratado de Lausanne também, Iugoslávia, Romênia e a própria Grécia começam também a pressionar a Bulgária a continuar com o trabalho de inibição, de não fomento, de extinção desses movimentos, não é? E principalmente do Imaro que existia na Bulgária. Bom, esse aqui eu vou pular, eu coloquei para que vocês entendessem um pouquinho o que acontecia dentro da política, né? E o quanto esse primeiro-ministro que foi assassinado, ele tentava revitalizar, não é? Ou seja, o esforço que ele acabou tendo. Eu vou pular e eu vou entrar aqui diretamente para que a gente passe agora, uma vez tendo essa base do que acontecia com o interesse búlgaro na Macedônia, nós vamos passar a entender um pouco o que foi esse incidente em que o mundo inteiro, sem exceção, acabou acompanhando, não é? Não vou dizer fomentado, eu vou dizer amplificado por Pângalos, né? Que foi o incidente de Petrice, né? Bom, Petrice é uma cidade que fica exatamente aonde eu assinalei aqui naquele balãozinho do Google Maps. Aquela região fronteiriça é uma cadeia grande de montanhas altas, muito altas, em que praticamente só tem uma passagem que é por onde passa o rio Strômica, por aquela ruazinha amarela, aquele caminho amarelo que você vê, e do lado esquerdo fica essa cidade. Essa cidade era um ambiente assim de infraestrutura perfeita, onde abrigou principalmente esse grupo paramilitar, o Imaro, não? E o que acontece aqui? Um evento muito interessante surge, e os jornais se confundem com esse evento, contam outras histórias, ninguém entende o que aconteceu, mas me parece que o fato real é que um cão de patrulha grego acaba nas montanhas correndo em direção à Bulgária, e ele adentra quilômetros dentro da Bulgária, e o seu capitão e um soldado, eles vão em busca para recuperar esse cachorro. Eles entram tanto no território búlgaro que, pelo fato histórico, eles acabam sendo alvejados. Não se sabe ainda se por tropas revolucionárias ou regulares, não é? Eles são alvejados e eles morrem. Então, a Grécia acaba tendo um acidente que começa a se assemelhar àquele com que a Grécia passou na Albânia, né? Em Cacávia, onde um general fascista acaba sendo assassinado também por alguns rebeldes. Bom, esse fato, descrevendo um pouco mais, não é? Conforme nós havíamos mencionado, ocorreu em 19 de outubro. Esse capitão e o soldado eles são mortos em pleno território búlgaro. A Bulgária ela se expressa reportando para o governo grego que o incidente ele foi um pleno mal-entendido, expressa seu pesar. O governo búlgaro, inclusive, propõe a formação de uma comissão mista de oficiais gregos e búlgaros para investigar o incidente. Só que o governo de Pângalos ele recusa a seguir nessa linha. Pângalos ele acaba imediatamente emitindo um ultimato à Bulgária, pedindo que em 48 horas se punam os responsáveis, que se envie um pedido oficial de desculpas e que se reembolse
as famílias das vítimas com 2 milhões de francos franceses, não é? E o mais interessante é que praticamente 2 dias depois, a Grécia ela passa a enviar soldados à Bulgária, né, à fronteira da Bulgária, com a intenção de ocupar a cidade de Petrice, com o objetivo de fazer cumprir as demandas que a Bulgária rejeitava. É muito interessante esse fato aqui. Aqui eu mostro em vermelho, não sei se vocês veem, essa região é uma grande cadeia de montanhas, então foi nessa região que ocorreu a travessia do capitão e do soldado, né, em busca do seu cão do exército perdido. Né? Bom, esse fato muito se assemelha ao que ocorreu mais ou menos 2 anos atrás, né? 1923, 27 de agosto. Isso aqui nós vimos na nossa reunião passada. Ocorreu o assassinato de um general e seus assistentes, né, em Cacaviá, que é uma cidade na Albânia, e imediatamente 2 dias depois o Mussolini envia um ultimato à Grécia exigindo 50 milhões de liras, reparação e execução dos assassinos, né? Como a Grécia não foi capaz de identificar os assassinos e as forças italianas simplesmente cumpriram o que prometeram, bombardearam e ocuparam a ilha de Corfu em 31 de agosto de 23, né, matando civis para a ocupação. A Grécia pediu ajuda para a Liga das Nações e a Liga das Nações ela acabou simplesmente punindo a Grécia pelo assassinato, dizendo que a Grécia tinha responsabilidade, e paga-los achando que fazendo a mesma coisa ele ia ter o mesmo destino, ou seja, a Liga das Nações ia ser tão benevolente quanto foi para o Mussolini. Não? O que acontece em seguida, não é? Você vê, é extremamente complexo o que acontece em seguida, porque talvez o Págalos também ajudou um pouco a complicar a história. E, de uma certa forma, aqui nós temos a imprensa assim um pouco confusa, né? Em Londres, em 21, quer dizer, 2 dias depois, o correspondente da Reuters que tinha em Atenas, ele já manda toda a informação que ele recebe de Atenas para que a imprensa internacional comece a entender o que está acontecendo. Eu peguei aqui o recorte só para a gente poder ler e analisar, ou seja, o mundo acaba entendendo que o acidente na fronteira grego-búlgara foi causada por regulares búlgaros que atacaram um posto avançado grego, né, numa cidade ali de Belech, e atiraram num sentinela e no seu capitão. Depois a Bulgária ergueu a bandeira branca, explicou que foi um mal-entendido e que o governo grego ele quis jogar luz sobre o incidente e ordenou que forças gregas avançassem e verificassem o que era essa força búlgara que havia invadido o território. E de acordo com o telegrama lá de Atenas, o governo decidiu ordenar às tropas gregas que avancem para a Bulgária e ocupem a cidade de Petrite, né, que era a sede do Comitê Macedono-Búlgaro, aquele que nós estudamos há pouco, com o objetivo de fazer cumprir as exigências gregas que ele tinha colocado, né, por conta da violação. Bom, o que acontece aqui dentro de tudo isto? Muito difícil você coletar, e eu achei, coletar a informação da verdade. Eu achei uma fonte muito interessante, que saiu na terça-feira de 27 de outubro de 1925, 27 de outubro, praticamente a Liga das Nações já tinha tomado alguma decisão. E o Correio da Manhã fez, na mesma edição, esse jornal aqui é um jornal carioca, né, ele fechou em 74, ok? Mas ele era um jornal interessante porque, como ele primava por ser um jornal de opinião, ele buscava muito, ele se interessava muito pelo que acontecia fora do país e trazia muito o que os outros jornais publicavam. E esse jornal publicou uma série de pedaços de correspondentes, não é?
Está até aqui em cima escrito que é um serviço telegráfico da United Press, a agência Havas americana, né? Reuters também mandava para eles, né? Bom, ele anuncia nessa terça-feira de 27 de outubro que as tropas gregas haviam recomeçado o avanço em território búlgaro, não é? Tendo bombardeado violentamente duas localidades. Era um fato. Eu separei alguns pontos aqui para que a gente comece a entender o que aconteceu na fronteira. Então, o que eu coloquei em verde era informação na Bulgária, em azul aqui era informação na Grécia. É, e aí ele comenta a respeito, de uma maneira um pouco espalhada aqui, tudo isto eu tirei das páginas do mesmo jornal no mesmo dia, o que nós vamos ver aqui. Tem mais conteúdo, onde ele começa a dizer que o Comitê Revolucionário Macedônio resolveu invadir a Grécia, né? Evidentemente, isto aqui ele tentava explicar que aquele Imaro ele tentou prestar certa assistência de resistência, né? Já que o Pángalos havia decidido enviar o terceiro corpo de exército. Olha que coisa interessante. Estamos falando aqui de um país, a Bulgária, que por conta do Tratado de Neuilly, ele se viu obrigado a ter um exército inferior a 20 mil homens, ok? Um corpo de exército é uma força que agrega de 50 a 100 mil homens. E na época em que a Grécia tomou essa decisão, a Bulgária não conseguia formar um exército de 15 mil homens, não é? Aliado ao fato de que a Bulgária ela avisou que ela não ia enfrentar o exército grego. Mas esse comitê revolucionário ele acaba tomando as dores e soltando as notícias de que ia enfrentar o terceiro corpo de exército grego que o Pangalos tinha mandado migrar para a Bulgária. Bom, aqui tem algumas informações, né, entre notícia especial, onde o general Pangalos ele diz que a Grécia somente abandonará o território búlgaro depois da decisão das Ligas das Nações, e ele faz isso mesmo, ele mantém essa posição. Daí vem a necessidade urgente da Liga das Nações tomar uma medida efetiva e soltar uma decisão acordada para que o Pangalos sossegue praticamente, não é? Tem essa questão aqui à esquerda, não, em verde, onde se lê o correspondente, né, do Morning Post em Belgrado anuncia que o Comitê Revolucionário Macedônico resolveu definitivamente invadir a Grécia, assumindo as responsabilidades desse ato sem considerar a atitude que venha a assumir a Liga das Nações, não é? O comitê ordenou a mobilização dos bandos armados de Zumaia, calculando que conseguirá concentrar cerca de 20 mil homens ali, chefiados, né, por 40 bandidos macedônicos, tá certo? Essa decisão dos revolucionários, não é, complica enormemente a tarefa da Liga das Nações, ou seja, o fato do Pangalos agora querer usar de política internacional, ele começa a alimentar algo que praticamente estava morrendo dentro daquela região da Macedônia ou da Trácia. Não é? Em paralelo aqui, você tem, deixa eu diminuir aqui em paralelo você tem uma situação muito interessante. Nós havíamos visto na vez passada sobre o Plastiras, não é? Vocês sabem que assim que o Pangalos impôs a ditadura, o Plastiras ele tomou a decisão de se aposentar. Uma figura se aposentou como general, não é? Uma figura muito respeitada e praticamente quando o Pangalos anuncia a invasão, um evento similar em Atenas ocorre, onde ele manda prender ou manda deter o Plástiras que resolveu visitar Atenas. Aqui essa notícia de mesmo dia ele comenta que o general Plástiras, que foi chefe da revolução, não é, opôs forte resistência aos policiais que o prenderam hoje. O general Plástiras foi encontrado escondido na casa de um amigo e, vendo-se descoberto, pulou o muro da casa vizinha, entrincheirando-se
no fundo do quintal, né? Daí o chefe revolucionário daí o chefe revolucionário, que era o Plastiras, atirou contra os soldados que o perseguiram. O primeiro-ministro Págalos expulsou o senhor Plastiras para a Inglaterra a bordo do destroyer Lion. Olha que coisa interessante, né? Essa confusão toda acontecendo e o Págalos preocupado ali com o general aposentado que foi visitar os amigos. Mas tinha um fato atrás disso, ou seja, a insatisfação já passava a ser grande e muitos já planejavam efetivamente um contragolpe em cima do governo dele. Né? Eu coloquei até uma nota histórica aqui do lado, onde ele se aposentou e morou em Karlitza, né? Só que exatamente nesse período, nesse mês, ele havia sido convidado a visitar Atenas por alguns opositores de Págalos, né? E Págalos soube, fez com que a polícia o vigiasse. Ele chegou secretamente em Atenas, né? Se hospedou num hotel oficialmente, mas depois foi se escondendo de casa em casa até ser pego, né? Eu acho que numa residência de um amigo em Halandre, né? Ou seja, estava aí muito claro se levantando o prelúdio de um golpe, só que não ia ser através da mão do Plastira, certo? E tudo isso concentrado no mesmo dia, no único jornal sendo lido aqui no Brasil, né? Daí, uma declaração do chefe do governo grego, ou seja, o governo grego também, no caso o Págalos, em entrevista concedida à United Press, ele disse o seguinte: deve haver algum engano na notícia de que o presidente do Conselho da Liga das Nações, o senhor Briand, tenha pedido a evacuação do território búlgaro que ocupamos. Estamos resolvidos manter-nos lá até que venha a decisão da Liga. Bom, e segue. O que o Págalos andou fazendo na região, não é? Tem uma notícia aqui de que os gregos continuam a bombardear diversas aldeias da fronteira. Está provocando a indignação geral. Sabe-se que nos últimos bombardeios morreram mais de 10 civis, refugiados em números de 10 mil, abandonaram a toda pressa, né, a zona ocupada, considerando que essa época efetivamente, não é, eles estavam tendo mau tempo e eles ficavam desabrigados. O que aconteceu efetivamente? Né? Do lado, até na mesma época, sai estampas ali um pouco, né, do que isso era a representação de um jornal francês da época, onde mostrava búlgaros fugindo de vilas, porque efetivamente a força aérea grega saiu bombardeando algumas dezenas de vilas, né? Para que o exército pudesse ocupá-las ali sem resistência desses movimentos revolucionários. E essas vilas elas se encontravam tanto à esquerda quanto à direita da passagem, por onde o rio Strimon permitia a passagem do exército. Então, ou seja, o território que ele mandou o terceiro corpo de exército avançar para dentro do território búlgaro não era simplesmente a cidade de Petrique, eram inúmeras vilas ali em volta, era uma região bem extensa. Né? Bom, os gregos avançam em direção do rio, né, Struma. Isso aqui é uma notícia que saiu em Viena, né, no dia 26. Informações procedentes de Sófocles informam que os gregos alargaram a ofensiva na madrugada de hoje em direção agora do Oriente, né, indo para o outro lado sobre o rio Struma. Depois de 2 horas de fogo, preparatório de artilharia, as tropas helênicas avançaram, ocupando até as 3 horas da tarde 8 postos de fronteiras. As forças gregas estão muito mais ativas do que no sábado, tendo feito essa manhã entrincheiramentos, não só nas posições novas, mas também nas antigas. Né? Quer dizer, ele não parava. Né? E aqui do lado tinha outra nota onde ele falava que o primeiro ministro da Bulgária, né, respondendo a um telegrama da United Press, ele disse o seguinte, que a Bulgária desarmada está sendo vítima de um ataque injustificado. Ou seja, o meu país ofereceu imediatamente para entregar a questão ao exame de uma comissão mista que estudasse o caso em loco.
Esse oferecimento foi 3 vezes repetido. Em vez de responder, a Grécia deu ordens aos seus exércitos para invadir a Bulgária. O avanço grego continua até agora. No dia 23, a artilharia grega bombardeou cidades abertas, matando civis, mulheres e crianças. A despeito de tudo, a Bulgária deu ordens aos guardas das fronteiras para se retirarem e manterem uma atitude pacífica. A opinião política espera justa decisão da Liga das Nações, né? Quer dizer, era um recado muito pesado aqui sendo enviado para a Liga das Nações, ao contrário do que o movimento revolucionário queria fazer de efetivamente encarar o terceiro corpo de exército grego, né? Bom, no avanço, saímos do jornal, você vê a quantidade de informação que foi passada no mesmo dia naquele jornal de opinião brasileiro, né? Mas aqui no dia 24, já havia notícias, inclusive um pouco mais avançadas, informando que as tropas gregas já tinham alcançado o seu objetivo, já tinham ocupado Petrite. As operações gregas agora estão sendo consideradas praticamente como finalizadas, o incidente agora entra puramente na fase diplomática, e os correspondentes que estão em Salônica da Reuters, né, de Atenas, dizem que a cidade de Petrite é oficialmente relatada como capturada pelos gregos, né? É aqui que o Págalos faz a sua pressão. Bom, o que acontece é que sai a decisão da Liga, né? O Conselho da Liga das Nações deu hoje à Grécia e à Bulgária o prazo de 24 horas para ordenarem que suas tropas se retirem de toda a área ocupada. O Conselho quer uma prova definitiva dessa retirada na quinta-feira próxima. Uma comissão constituída pelos adidos militares das potências, em Sófia e Atenas, verificará o cumprimento das ordens do Conselho, né? E é aí que Págalos vê efetivamente a sua expectativa agora indo por um caminho totalmente avesso daquele que ele havia planejado. E ele começa a criticar a Liga das Nações, em função do relato urgente que eles haviam colocado, acusando a Liga das Nações que ela tinha 2 regras, né? Uma para a nação poderosa, como a Itália, onde ela fez exatamente o que eu fiz e a vítima pagou o preço. E outra para nações fracas, não é? Onde o Págalos vai ter que pagar o preço dessa guerra para a Bulgária. Bom, por fim, a Liga envia adidos ali à França para poder supervisionar essa retirada grega, né? Isso aqui é um pouco do resumo do que aconteceu na Bulgária. Do lado esquerdo você tem uma foto aí que eu cheguei a... Essa bandeira esquerda é a bandeira da Bulgária, e a bandeira direita é a bandeira independente desse movimento do Imaro, né, onde esses destacamentos eles estavam se armando, fomentando realmente um confronto com o terceiro corpo de exército grego ali. Bom, motivo pelo qual a Liga das Nações emitiu um parecer muito rápido para evitar esse tipo de embate, né, que o confronto chegasse a vias de fato. E o que a Liga das Nações reportou foi o seguinte, que 12 vilas búlgaras tinham sido incendiadas. 15 mil refugiados haviam abandonado suas terras, né, suas casas. E que as vítimas civis de Petrite e das aldeias envolventes foram cerca de 40 mortos. Não? Houve uma decisão rápida, pedindo que o governo grego reembolsasse em 45 mil libras esterlinas ali por efeito moral e material a Bulgária, né? E a decisão para a Bulgária ficou apenas para que eles pagassem um valor mínimo especificamente para as famílias do capitão e do soldado que haviam sido alvejados em território búlgaro. E assim a Liga das Nações pediu para ambos os países que aceitassem os termos. Págalos se viu numa situação em que não tinha por onde correr e foi forçado a aceitar os termos, né? Provocando uma visão na imprensa internacional que pode ser representado através desse cartoon britânico que no mês seguinte
uma revista, né, semanal de grande circulação, acabou emitindo e que explica muito efetivamente o que aconteceu. É um cartoon que retrata a Grécia e a Bulgária na figura daqueles personagens de Alice no País das Maravilhas, né? O Tandidum e o Tandidi. Cada um ali preparado para a guerra, indo para a guerra, mas sempre os dois concordando com a mesma coisa e objetivando efetivamente a mesma coisa, certo? Nunca indo para o embate final. Existe nesse cartoon tem uma mensagem muito interessante que fica no pé, eu traduzindo aqui, ele diz o seguinte, né? Repentinamente, uma pomba monstruosa cuja força era puramente moral, que transformou os corações dos heróis em amor e os fez desistir de sua contenda. Ou seja, foi um esforço enorme para se causar um estrago grande que não levou a nada e apenas ridicularizou os dois países perante a imprensa internacional, né? Esse foi o resultado e que talvez tenha sido praticamente a gota d'água para que esses movimentos ali que criariam um contragolpe inevitável da o Pángalos, né, do poder, né, absoluto que ele estava dentro da Grécia. Bom, eu agora aqui emendo direto, né, isto para que nós passemos a entender a partir disso, né, estamos aqui perto de outubro de 2016 e já decorridos 14 meses de quando Págalos havia instaurado a ditadura, né, se apoderado das decisões do país, em pouco tempo ele conseguiu se tornar um dos personagens mais impopulares e unindo o mundo político contra ele, certo? Aqui do lado eu tenho uma figura, essa figura aqui foi o primeiro movimento que existiu no dia em que houve o contragolpe. Ele começa com a informação de que os militares vão depor, né, vão aplicar um contragolpe e a população civil de imediato vai às ruas ali, não só para exigir, mas como comprovar efetivamente que isso vai acontecer, né, mostrando a sua insatisfação com o Págalos. Vocês lembram dessa foto, mas menos que pareça importante, ela foi de um peso enorme para que a população civil indesejasse ele dentro da Grécia. Ou seja, essa decisão dele de perseguir a liberdade feminina contra a sua forma de expressão ou de vestimentas, né? Claro, fundamentado pelo Pángalos, que era para manter a tradição do decoro grego, não é? E não simplesmente importando novas vestimentas ali da Belle Époque para dentro de um país que nunca se vestiu dessa maneira, isso causou tremendo desconforto para a sociedade civil, principalmente para a sociedade feminina, que apoiou firmemente também a deposição do ditador, né? Ok. Então, dando sequência, nós temos aí a questão do contragolpe aqui do Codilis, né? O que ocorreu nesse período, evidentemente, o Codilis, ele era um dos candidatos a aplicar o contragolpe, francamente falando. E ele tirou proveito de uma situação, uma situação na qual o Págalos, tentando mudar um pouco o cenário, ele chama um político de pouco apoio, que era o Athanásios Eftaxias, né, para que ele tomasse posse no lugar dele como primeiro-ministro, né,
prometendo que ele restauraria o parlamentarismo, não é? Mas ele era de pouca expressão e não transmitia assim muita certeza ou até mesmo confiança à classe política. E nesse momento o Págalos aproveita para tirar férias. Ele se ausenta do governo, ele vai para suas férias na ilha de Spetses, né? É, embora preocupado com o que estava acontecendo ali, principalmente com os batalhões democráticos, que foi o coração, a base, não é, de sustentação ali do golpe que ele havia aplicado, certo? Ah, e ele passava também a desconfiar que alguns dos seus líderes eles pensavam em derrubá-lo, né? Bom, o Codilis ele organizou um golpe na noite do sábado, dia 21, para o domingo 22, né, de agosto aí de 1926. Ele, ele acabou se antecipando nesse golpe, embora em fevereiro, por conta até mesmo dos acontecimentos aí da política internacional, ele tentou fazê-lo, mas ele acabou sendo pego, né, pelo próprio Págalos. E depois de algumas situações, o Codilis tentou tirar proveito da ausência dele. Ele achou que essa era a hora de aplicar um golpe. Então, ele com muita destreza, agilidade, conversando com outros generais, né, ele foi a vias de fato. O que aconteceu? Bom, quando eles então ele inicia os trabalhos, enviando rápido, né, ele telegrafa para a polícia, né, para a ilha de Spetses, para que se prenda o Págalos enquanto ele aciona o movimento na capital, não é? Algo interessante acontece porque o Condilis, a polícia efetivamente aceita suas ordens, mas a polícia da ilha tinha oito elementos, não é? E o Págalos ele tinha uma guarda pessoal extremamente armada e que facilitou a fuga dele por navio. Tem uma cena aí bastante hilária, até, não vamos comentar a cena, mas até ele ser pego é, em alto mar, não é? Em um navio que acaba o combustível e ele não consegue mais fugir. E aí ele é encarcerado em Érina, depois é levado a Creta e em 2 anos ele acaba sendo absolvido. Praticamente depois ele segue se retirando do exército. Bom, eu antes de continuar e explicar, eu queria entrar nessa parte aqui do nosso recreio, apresentando esse material embaixo que eu achei no British Path, onde ele demonstra, né, ele é um conteúdo, deixa eu ver se eu consigo abrir daqui, ele é um conteúdo, eu acho que eu vou ter que sair, bom, eu vou pedir licença a vocês para sair da apresentação e vou fazer um up com a entrada desse vídeo. Bom, conseguimos. Trata-se de material gravado à época. Pelo que eu pude notar nesse material, ele não representa, ele não reflete apenas o dia da revolta. Parece que tem imagens aqui dentro do mês, não é? É, ele, ele trata de algumas cenas interessantes. Aqui é o Palácio Presidencial, não é? Você vê o palácio. Esse sim era o dia da deposição, né? O dia em que a população foi às ruas, exigir, ou melhor, formalizar o golpe de Codilis, não é? Ah, eles sempre permeiam aqui esse material com algumas apresentações, né? Tanto o desfile da Guarda dos Evzones, assim, a Marinha. Ah, um minuto. Eu notei que ele estava avançado. Nós vamos. Eu vou. Eu vou reiniciar. Ok. Ok, sim, esse é o começo.
Ele aqui mostra um pouco o tumulto no dia em que o próprio exército ele tenta controlar a movimentação da população, o palácio presidencial. Essa imagem, eu acredito que foi de um mês depois. Nós vamos falar a respeito. Ele volta para o dia né, o desfile que ele apresenta das tropas, ainda no dia da deposição, continua no dia. Esse é o estádio onde efetivamente vai haver a entrega, a passagem do governo, não? Onde os oficiais se apresentam. Parte desses oficiais, inclusive, estavam presos, detidos ou afastados, né? E aqui se faz a passagem para o Codiles, né, do governo. Ele mostra em flashes, não é, algumas tropas ou alguns corpos de guarda em desfile. Pobre coitado do grego tentando achar notícia no jornal, né? E aqui sim, é fora da cidade. Este era o contra-contra-golpe que tentaram fazer. Nós vamos explicar isso aqui depois. Essa aqui foi a parte da guarda, parte dos batalhões que depois se revoltaram contra Condiles. Nós vamos explicar o que aconteceu. O que é interessante na história do golpe é que no dia do golpe praticamente não houve feridos, mas depois houve uma pequena revolta semanas depois e aí sim tivemos algumas mortes, né, centenas de mortes. Isso aqui eu acho que é o dia do juramento, não é, da passagem, onde o arcebispo de Atenas ele acaba lendo a Bíblia e pedindo que todos jurem em nome de Deus ali agora a fidelidade à República, não é? E que a República agora tem que ser reposta na figura do seu parlamento. Atenas era bem mais vazia de prédios, né, na época. Né? O juramento, não é, de manter sempre a República Grega. Esse era o dia do juramento. A população também jurando. Bom, uma vez que tivemos algumas imagens, podemos voltar um pouco no tempo. Podemos entender um pouco mais o contragolpe, né? Nesse mesmo dia, de maneira muito rápida, o Codilis ordenou que os jornais proibidos fossem republicados e que, de fato, de fato isso aconteceu em 2 dias, não é? Isso de maneira rápida. Ordenou a liberação imediata de líderes políticos, né? Não foram poucos presos por Págalos. Ah, Imediatamente, né, a história é interessante aqui porque legalmente o antigo presidente, o Pavlos Koduriotis, ele retoma o posto de presidente 24 de agosto, mas a história põe que interinamente durante o golpe de 22 a 24, ele também acabou sendo considerado pelo Condilis como o presidente. E o Koduriotis ele vai ficar no poder
3 anos, quase 4 anos, não? Até 1929, quando, por questões de saúde, ele é obrigado a renunciar. Então, ou seja, esse golpe do Codilhas, ele é uma linha forçada que a Grécia acabou tendo em termos da restauração da democracia dentro do país, não é? Dentro da lista de primeiros ministros, então, lembramos que ela havia praticamente terminado com o Págalos, não é? Antes da ditadura, essa linha anterior dentro da República, e a sequência da República agora, ela fica nessa linha, ou seja, o Págalos havia tentado, antes do golpe, uma alternativa de colocar o Eftaxias, né? Buscando ali de uma linha independente, né, dentro dos partidos, para dar uma outra imagem. Como ele não tinha poder a isso, logo em seguida veio o golpe, e o Codilhas, ele entra num período de 100 dias, os exatos 100 dias de Codilhas, de 26 de agosto a 4 de dezembro, assumindo a posição de primeiro-ministro com o objetivo de reestruturar a nação e entregá-la a elas às mãos civis, né? Ou melhor, às mãos de políticos. Só que em 9 de setembro, ele acaba enfrentando um problema muito sério dentro da estrutura que ele se propunha para redemocratizar a República, não é? O que foi o fato? Houve uma tentativa de golpe ali, igualmente bem sucedida por oficiais amigos de Págalos, que foram liderados pelos Vassílios, né? O Dertilis e o Napoleão Zervas, né? Que ajudaram a derrubar antes, junto com Codilhas, o Págalos. Quer dizer, eles mudaram mais uma vez de posição, e isso gerou um grande derramamento de sangue. Aí sim, algumas dessas imagens nós vimos ali no filme do Brit Pater, né? E por que isso? Simplesmente porque dentro da política do Codilhas ele havia definido o desarmamento e a extinção da Guarda Republicana, porque essa Guarda Republicana, a função dela praticamente era a defesa armada e a garantia armada do parlamento, ou melhor, do seu líder, não é? Era um corpo equipado com armamento militar de guerra, e não havia sentido manter isto. Aqui embaixo tem uma foto muito interessante, né, que eu demorei até a identificar, mas quando o Codilhas manda o exército sair dos quartéis para poder cercar os 2 quartéis com os batalhões aonde estavam aonde estava a guarda republicana, não é, onde estavam esses batalhões democráticos, que se fazia necessário desarmar. Um perigo à atitude, é por isso que ela acabou gerando derramamento de sangue, não é? Mas foram horas críticas aí antes do início dessa batalha, né? Bom, um pouco da história aqui, para vocês entrarem realmente no contexto, né? Esses militares dos batalhões, foi dado a eles, né, por Codilhas, a opção de ingressar na polícia grega exatamente com os mesmos altos salários que eles tinham, ou serem demitidos, recebendo dois meses de salários aí como indenização, tá certo? A mesma ordem previa também a aposentadoria dos 2 líderes, dos 2 comandantes desses batalhões, que eram os nomes que nós havíamos comentado que se rebelaram, né? Os Ervas e o Derdilis, né? O que ocorre é que eles foram para o embate e resistindo em combates de rua bem no centro de Atenas, né? Isso acarretou em pelo menos 100 mortos, mais de 200 feridos, né? E essa resistência, ela falhou. Ambos acabaram sendo condenados à prisão perpétua, mas logo depois foram perdoados. Isso aqui é, de novo, mais uma vez, a história muito interessante. Eles foram perdoados e ambos foram fazer ou compor a história futura, do futuro da Grécia. Eu dei até um exemplo aqui, que no caso dos Ervas, ele
ele tinha o comando do 2º Batalhão da Guarda Republicana, né? E ele vai ser importantíssimo na resistência grega na época da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ele vira um herói do Edés, né? Aquele que lutou na Guerra Civil, né, no Enfírio Pólemos, junto com o apoio britânico, o apoio da monarquia. Você encontra a estátua dele espalhada por vários locais no Épiro, no norte da Grécia. Bom, apenas por curiosidade aqui. Bom, isso aqui é uma narrativa de um jornal que narrou o que aconteceu em 9 de setembro, aí, nesse conflito. Ontem foi certamente o mais trágico de tudo que a capital grega conheceu. A agitação civil estourou descontroladamente na cidade, o sangue fraterno correu abundantemente e inundou as ruas, dezenas de mortos espalhados causando horror, os feridos eram constantemente transportados para hospitais e clínicas, uma atmosfera de selvageria sem precedentes foi criada em favor da capital, que foi encontrada desde a manhã em meio a um incêndio implacável até as primeiras horas da noite, né? O fato é que a população viu isso, pouco entendeu, e como resultado, isso gerou uma manifestação intensa, popular e massiva, exigindo pressa do Codílis em restaurar a legitimidade democrática do país, né? Ou seja, o país não aguentava e também não tinha espaço para esse tipo de cenário mais dentro da vida civil que a Grécia atravessava. Então, por isso, o Codílis planejou, em 7 de novembro, ali, eleições justas por representação proporcional simples, né? E o que foi mais interessante e honrado por parte do Codílis, deixa eu colocar uma questão muito importante aqui no Codílis. O Codílis, nessa época, ele já havia dado baixa do exército e ele estava exercendo uma vida política, não militar, ou seja, ele deu a gente pode enxergar um pouco aqui o que é a força de liderança do Codílis. Ele, já sendo um ex-oficial do Exército, sendo um aposentado do Exército e atuante na vida política, ele havia fundado um partido poucos anos antes, ele havia conseguido convencer praticamente todos os generais do exército grego a apoiá-lo num contragolpe a Págalos, né? E o que ele faz depois? Ele convoca eleições justas e pela primeira vez proporcionais simples, não é? Quer dizer, sem você diferenciar no peso da população, e ainda coloca o partido que ele criou fora das eleições, dizendo: como sou eu que estou organizando as eleições, é injusto que o meu partido concorra a essas eleições. No próximo concorreremos, neste não, né? Eu acho que isso é uma coisa um pouco única e não achada na história aí da maioria dos governos, né? Essas eleições se concretizam efetivamente nessa data, e é muito interessante, os jornais comentam muito que, de uma certa forma, foram muito equilibradas, foram muito justas, não houve, dentro dessas eleições, evidências de fraudes, não. Só que aconteceu o seguinte: elas foram tão equilibradas que não se encontrou uma maioria para poder legislar ou se indicar um primeiro-ministro. Nesse quadro aqui eu até coloco, praticamente todos os partidos gregos participaram, à exceção do partido de Codílis, não é? Eu só vou ajudar um pouquinho aqui vocês. Aquele primeiro partido que recebeu 31% dos votos, que é a União Liberal, é o partido do Venizelos, mas o Venizelos também se recusou a se candidatar, o partido participou com seus deputados, mas ele não. Tem também o Partido do Povo. Eu acho que o Partido do Povo, se eu não me engano, é do Metaxás, que o Metaxás, quando também abandonou a carreira política, ele não saiu, perdão, quando ele abandonou a carreira militar, ele não saiu da carreira política, e assim se seguiu. O que aconteceu? Através, por iniciativa do Cafandares, né, um deputado,
ele disse que era o momento desses partidos deixarem as diferenças de lado e fazerem uma coligação para viabilizar nessa eleição um representante. E eles acabaram escolhendo, sim, um primeiro-ministro, que foi através do Alexandru Zaimes, né, que não era deputado, né, nem se elegeu, e com isso, uma coalizão de 4 partidos, não é? Esses 4 primeiros que eu assinarei lá em cima, representando praticamente 75% dos votos, não é? Conseguiu um feito que não conseguia, que não se conseguia na Grécia há muito tempo, que era de formar um parlamento que pudesse dar sequência ou dar respostas às enormes demandas que o país vinha tendo, né? E isso tudo por conta de um golpista, né? Ou seja, por conta do Codilhas, né? Isso aqui é uma revisão, eu só inseri um slide antigo aqui. Esse slide é da época que Constantino retorna e faz uma grande mudança no exército grego, demitindo uma série de oficiais. E a partir daqui é interessante se perceber o que é o caráter e o perfil do Geórgios Kondilis, né? Na época em que ele caçou venizelistas, repara bem, o Kondilis era um venizelista à época, um ferrenho venizelista, e ele, embora ele fosse um oficial competente do exército, antes mesmo que o parlamento da monarquia, à época, né, em 1920, tomasse uma decisão do que seria feito com o Codilhas, ele renunciou, ele deu baixa, e ele, junto com outros oficiais, inúmeros oficiais, eles se deslocaram para Constantinopla, formando uma organização chamada Defesa Nacional. E essa defesa nacional ali, eles estruturaram quase que uma organização política, atacando, criticando, à época, o regime grego que mantinha a ocupação da Anatólia, né? Bom, daqui, dentro desse movimento, o interessante nós podemos tirar é que esse movimento de 22 de agosto, né, de 1926, ele foi praticamente o penúltimo elo de uma série de movimentos de êxito que foram executados na Grécia durante a primeira metade do século XX, né? Repara bem, praticamente quem está dando ordem na casa política são militares, não é? Mas ele não visava, e esses movimentos, eles não visavam a imposição de um regime permanente ou muito menos autoritário. Acho que a questão do Págalos foi um desvio que ele enxergou dentro do julgamento dele necessário, mas não intencional, né? Ou seja, ela foi uma ação militar que, à semelhança das anteriores ocorridas em 1909, né, onde Creta se apresentou para a unificação, em 1916, quando Venizelos tomou a decisão correta de apoiar a Entente, em 22, quando houve a deposição da monarquia, né, visava praticamente a suavização da vida política, e não a derrubada das estruturas políticas e estatais existentes, muito menos aí da ditadura, né? Mesmo o movimento de Págalos, né, em seu curso, que foi caracterizado como uma opereta, né, isso vários jornais comentavam, inclusive os internacionais, né, ele de início ele teve esse propósito, não é? O que foi de restabelecer a vida política do país, não é? Bom, e aqui, para que a gente não estenda e fique mais no debate, eu resolvi fazer o seguinte, aqui eu encurtei um pouco a minha apresentação, porque eu, por acaso, achei foi uma matéria feita por um grande jornalista grego, esse Constantinos, né, Gletsos, né, e eu me impressionei com o que ele escreveu, mas isto, efetivamente,
é a opinião de um jornalista contemporâneo grego, embora, se você for buscar nos artefatos históricos que mostram as realizações do Codílis, ele é efetivamente isso aqui. Eu acho que ajuda a nos entender quem foi esse personagem, quem foi essa figura que não só até 1926 ele segurou as rédeas da administração política grega, mas isso vai seguir ainda no Entre Guerras, né, e através da mão dele. Bom, ele narra o seguinte, ele diz, General Codílis, ele foi uma figura eminentemente dinâmica na história política moderna da Grécia. Ele foi lutador, homem de ação, com vocação para a aventura, ambicioso e filantrópico, resistente e intransponível à adversidade, corajoso no perigo, típico combatente, modelo de líder militar, energético e determinado. Ele impiedosamente assumiu a responsabilidade em todas as circunstâncias críticas, inspirou e iluminou aqueles ao seu redor com seu exemplo pessoal. Ele arriscou seus aliados, né? Quer dizer, naquela época, eu acho que ele já tinha um grande fã-clube, né? Ele tinha o grande dom da aplicação, provocou admiração, respeito e submissão espontânea dos seus subordinados. Ele tinha o instinto e dom de um líder. Por outro lado, dificilmente se poderia descrevê-lo como um homem de princípios. Ele não prestou muita atenção à consistência. Ele achou difícil ceder às inibições morais. Não era facilmente ocupado por hesitações, né? Quando decidiu agir, não teve mais dúvidas sobre a escolha dos meios. Sempre foi objetivo, sempre com o objetivo final alcançado. Com o ensino médio e, na verdade, sem nem mesmo tê-lo. Aí vem uma questão muito interessante da biografia do Codílis. Ele sequer tinha o ensino médio concluído. Pior, ele foi general condecorado, sequer fez academia militar grega e foi um dos mais ilustres generais, não só no campo de batalha, e teve êxito e resultado em todas as frentes que ele participou. Isso é muito interessante, dentro assim do perfil julgado. Tem mais, a gente pode até avançar um pouco mais aqui, eu não vou parar ali. Isso é interessante. Ele foi um grego que fez a história, não apenas assistira ao seu desenrolar. Patriotismo e amor pela Grécia eram indiscutíveis, a serviço do quão não hesitou em oferecer todas as suas forças e estar presente em todos os eventos nacionais de inteiros 30 anos. Quer dizer, ele foi personagem, efetivamente, da Revolução de Creta, da luta da Macedônia, da Guerra dos Balcãs, da Primeira Guerra Mundial, da Ásia Menor, né, na campanha da Anatólia, e aí segue, isso ainda vai seguir. Ele era um megalo-idealista, né? Eu traduzi essa questão porque ele chamou o sujeito, ou seja, o líder que defendia a megalo-ideia como megalo-idealista, né? Um visionário e admirador do crescimento e da grandeza da Grécia. Disse que sempre teve na cabeça a história de Alexandre o Grande e a expressão e difusão do helenismo e da cultura grega nos países asiáticos. Ele era um estudante, um trabalhador incansável, com sede de expandir seus horizontes espirituais, foi literalmente autodidata e alcançou um alto grau de autodidatismo. Tem uma questão interessante aqui, que eu não coloquei, mas ele é autor de uma frase que muitos até não entendem, né? Essa frase é dele. Ele, mais no final da carreira, num discurso, ele chegou a falar o seguinte: se eu soubesse como é fácil governar a Grécia, eu o teria feito desde quando eu tinha a patente de sargento. Ou seja, aqui ele foi humilde bastante para dizer que ele, um homem quase que não formado, ele redirecionou a Grécia para o seu caminho, e falando de uma forma popular, mostrando que ele não sentia medo
em fazer isto, não é? Ou seja, ele se comparado a grandes nomes, né, que efetivamente às vezes traziam grandes desastres para a nação, ele se sentia seguro de tomar esse tipo de liderança. Tem mais uma aqui que ele mesmo comenta, que esse próprio jornalista comenta. Ele até aprendeu francês por conta própria. Aperfeiçoou quando ficou na França por 2 anos, no final dos anos 20, né? Inteligente, ágil e perspicaz, ele pesava habilmente pessoas e situações. Realistas ao ponto da brutalidade, sempre pisou firme no chão, nunca perdendo o contato com as massas e com o bom senso do povo. Ele discerniu os casos perdidos de longe e agarrou fortemente as oportunidades emergentes. Na vida pessoal, era honesto, inteiro, austero, cético, viveu na pobreza. Nunca foi movido por dinheiro, riquezas, confortos, mas não era desinformado. Não evitava as simples alegrias humanas, o álcool, as festas, até as aventuras com o sexo fraco. Embora não pareça ter havido nenhum grande amor na sua vida. Eu não sei se ele, eu não lembro se ele assim terminou a vida solteiro ou no final da vida acabou casando. Eu não consigo me recordar assim nesse sentido, né? Bom, isso aqui é apenas, isso acho que não interessa muito a gente, é apenas os palácios. Eu vou preferir terminar aqui e convocar vocês aqui para uma discussão, porque essa página na história, que eu acabei indo um pouco mais a fundo, ela é muito interessante, porque são 2 anos que não são muito comentados dentro da história da Grécia. Certamente foram 2 anos muito confusos. Eu até acredito que os historiadores precisam muito mais, preferem muito mais tratar aquilo que vai ser tema da próxima reunião, que eu acho que o Capotaz deve trazer, né? O Capotaz não está aqui hoje, não, né? Que o Capotaz deva trazer, porque o que mais incomodava efetivamente a Grécia era o rumo da economia, o rumo assim da sua estabilidade, não é? E que afetava tanto as decisões políticas. Mas o impressionante foi saber que a solução de uma estrada para que isso pudesse acontecer e amparar os refugiados tivesse de sair da mão dos militares, não é? Onde tivessem de dar uma lição para os políticos para que a Grécia pudesse retomar um pouco o seu destino, né? Tem várias coisas que eu cortei que são fatos, mas vamos dizer assim, essa apologia ao ídolo, né, que esse jornalista acabou fazendo, eu achei que era muito mais representativo e coloquei no lugar. Eu acho que isso expressa um pouco mais e nos traz um pouco a ideia do que aconteceu à época, não é? Do que um pouco marcou um período extremamente confuso, onde nem os gregos, nem os políticos e nem a política internacional conseguiam entender para onde o país ia caminhar, não é? E ele acabou estabelecendo as bases para que isso ocorresse. Bom, eu não sei, eu queria abrir um pouco aqui a perguntas, curiosidades, o que vocês querem falar a respeito do tema, já que a gente fecha hoje a história dos 2 primeiros anos aí da Segunda República, porque aí daí para frente entra mais nas vias políticas, não é? E também passa a ser uma discussão ou para o próximo ano, né? Ou de como vamos desdobrar isso aí dentro do grupo. Mas não podemos perder essa questão da situação econômica da Grécia entre 1920 e 26. Isso é extremamente importante entender dentro da situação. Bom, abro o microfone para vocês. Vou começar com Aspasia. Aspasia, quer se engajar ao movimento golpista aqui?
Seu microfone, Aspasia. Não, hoje eu não quero nada, só queria me engajar. Está gravando. Não, eu achei muito interessante, principalmente a parte dos filmes, né, da época. Eu acho que foram muito preciosos, e os recortes dos jornais. Eu acho que foram elementos assim que você trouxe que enriqueceram muito o dia de hoje, né?